Jesus, ao ensinar sobre o reino de Deus em Marcos 4, compartilhou uma parábola que oferece muito mais do que um simples relato. Ela simboliza o processo de crescimento que ocorre muitas vezes em segredo, invisível ao olhar casual. Ele disse: "O reino de Deus é como um homem que lança a semente sobre a terra. Ele dorme e se levanta, noite e dia, e a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra, por si mesma, frutifica." Aqui, Jesus ilustra como a obra de Deus acontece, independentemente de ser vista ou compreendida. Muitas vezes, os maiores planos que temos em nosso coração devem ser guardados, preservados, deixados no solo fértil do nosso silêncio e intimidade com Deus, onde crescem em seu devido tempo. Essa pequena semente, que é lançada à terra, representa aquilo que Deus nos dá: dons, sonhos e visões que Ele coloca dentro de nós. Mas assim como uma semente precisa de escuridão, silêncio e tempo para brotar, nossos sonhos precisam de discrição e intimidade com Deus. Imagine um fazendeiro espalhando suas sementes pela terra e, em seguida, ansioso para ver os resultados, escavando-as todos os dias para verificar se há crescimento. Ao fazer isso, ele prejudicaria o processo natural, interrompendo o desenvolvimento da planta. Da mesma forma, ao falar sobre nossos planos ou expor nossos sonhos antes do tempo, podemos, inadvertidamente, prejudicar seu crescimento. No livro de Eclesiastes, Salomão nos ensina: há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 13:7. Este é um conselho direto para discernirmos os momentos em que o silêncio é não apenas necessário, mas poderoso. Quando optamos por guardar nossos projetos em segredo, estamos não apenas protegendo esses sonhos das influências externas, mas também fortalecendo nossa própria fé. A fé genuína não precisa de aplausos ou aprovações, mas de convicção. Neemias é um exemplo bíblico forte de alguém que compreendia a importância de manter a discrição em seus planos. Quando ele recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, não saiu anunciando seus planos para todos. Ele sabia que os muros em ruínas representavam não apenas vulnerabilidade física, mas também uma vergonha para o povo de Deus. Neemias pediu permissão ao rei e, uma vez autorizado, partiu discretamente para Jerusalém. Ao chegar, ele inspecionou os muros à noite, sem anunciar suas intenções aos moradores ou aos líderes da cidade. Neemias entendia que, se compartilhasse seus planos antes do tempo, poderia enfrentar oposição desnecessária ou criar confusão entre aqueles que talvez não tivessem a mesma visão. Ao guardar seus planos e agir na hora certa, ele foi capaz de completar a obra. "Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer." Neemias 6:3, respondeu ele quando tentaram distraí-lo. Essa atitude de foco e discrição é um exemplo de como podemos proteger nossos objetivos enquanto eles estão em desenvolvimento. A vida de Jesus é um grande exemplo de equilíbrio entre falar e calar. Ao longo de seu ministério, ele fez muitos milagres e ensinou as multidões, mas em várias ocasiões pediu discrição. Quando curou um cego em Betsaida, pediu-lhe para não contar a ninguém. Marcos 8:26. Por que ele faria isso? Porque entendia o valor do momento certo e sabia que nem todos estavam preparados para entender sua missão ou os milagres que realizava. Jesus sabia que o crescimento verdadeiro e a fé genuína surgem no silêncio do coração, não no barulho das multidões. Jesus também nos ensinou em Mateus 6:6:
a importância de uma relação íntima e secreta com o Pai. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Este versículo é um convite para que cultivemos um espaço sagrado em nossa vida, onde possamos buscar a Deus em silêncio, sem necessidade de aprovação humana. Essa oração em segredo não é sobre esconder-se, mas sobre proteger e fortalecer nosso relacionamento com Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós de forma profunda e transformadora. Quando falamos demais sobre o que estamos fazendo, podemos abrir a porta para a inveja, a crítica e até o desencorajamento. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem não entender nossa visão e, com isso, acabar lançando dúvidas ou críticas sobre nossos planos. Até mesmo os amigos bem-intencionados podem, sem perceber, semear palavras de desânimo. Além disso, existe uma dinâmica espiritual que envolve nossos sonhos e projetos. Em 1 Pedro 5:8, lemos: Sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Isso nos lembra que devemos ser cautelosos, pois há forças que tentam nos desviar do propósito que Deus colocou em nossos corações. Ao guardar nossos sonhos e planos em segredo, permitimos que Deus os proteja e os fortaleça, longe dos olhares curiosos e das interferências externas. Assim como uma planta precisa do solo, da água e do tempo para crescer, nossos sonhos também precisam de um ambiente propício para se desenvolver. Pense numa semente plantada. Ela não revela suas raízes, seu crescimento é secreto e invisível aos olhos humanos. O mesmo acontece com o que Deus nos dá. Quando plantamos nossos sonhos em oração e esperamos pelo tempo certo, damos a chance para que eles floresçam de maneira saudável. O Salmo 1 nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo túnure, conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Este salmo nos lembra que o crescimento saudável é sustentado pelo alimento espiritual constante e não. No livro de Eclesiastes, Salomão nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Essa passagem fala de um princípio universal que rege não apenas as estações da natureza, mas também nossos sonhos e projetos. Assim como existe o tempo de plantar e o tempo de colher, há também o momento certo para que nossos planos venham à luz. Quando revelamos nossos projetos antes da hora, corremos o risco de expô-los a críticas e influências negativas que podem interferir em seu desenvolvimento. A espera, muitas vezes, é desconfortável, mas ela nos ensina a ter paciência e confiança. Durante esse tempo, Deus trabalha em nosso caráter, nos fortalecendo e nos preparando para aquilo que Ele tem reservado para nós. A história de José é um exemplo claro desse princípio. Quando jovem, ele teve sonhos que indicavam que um dia seria exaltado e teria grande autoridade. Em sua imaturidade, José compartilhou esses sonhos com seus irmãos, o que gerou inveja e ódio. O resultado foi uma série de dificuldades. Foi vendido como escravo, injustamente acusado e preso. No entanto,
Mesmo nas adversidades, Deus estava com José, moldando seu caráter e preparando-o para o propósito maior que havia para sua vida. Somente quando o tempo de Deus chegou é que José foi exaltado e colocado como governador do Egito. Ele precisou passar por um processo de amadurecimento antes que seus sonhos se tornassem realidade. Essa espera o ensinou a confiar em Deus e a desenvolver um espírito de humildade e perseverança. Muitas vezes a demora nos ensina a depender de Deus e a crescer em paciência. E é nesse processo que nos tornamos mais fortes e aptos para receber aquilo que Ele tem para nós. Há momentos em que compartilhar nossos planos pode ser necessário e até benéfico, especialmente quando buscamos conselhos sábios ou apoio de pessoas que realmente se importam com nosso bem-estar e crescimento. No entanto, é preciso discernimento para identificar essas pessoas. Provérbios 11:14 nos ensina que onde não há conselho, os projetos saem frustrados, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Isso significa que buscar orientação de pessoas com experiência e sabedoria pode nos ajudar a enxergar possíveis obstáculos e a aprimorar nossos planos. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, muitas vezes compartilhou suas intenções com os líderes da igreja e outros cristãos comprometidos. Ele buscava tanto orientação espiritual quanto apoio em oração. Isso mostra que, ao contar nossos planos, precisamos escolher bem com quem estamos compartilhando, preferindo aqueles que têm uma caminhada com Deus e que possam verdadeiramente nos ajudar a avançar. Por outro lado, compartilhar indiscriminadamente nossos sonhos e projetos com qualquer pessoa pode atrair inveja, negatividade e desencorajamento, e até mesmo tirar o foco do que realmente importa. Uma das armadilhas mais comuns ao compartilhar nossos planos prematuramente é a busca por validação e aprovação. Muitas vezes sentimos a necessidade de que outras pessoas reconheçam e apoiem nossas ideias para que possamos nos sentir seguros em relação a elas. No entanto, a verdadeira confiança não depende da aceitação dos outros, mas da convicção de que Deus está guiando nossos passos. Jesus nos ensina em João 5,30 que Ele mesmo não buscava fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, o Pai. Ele não procurava a aprovação das multidões, mas agia conforme a direção de Deus. Quando dependemos da validação dos outros, podemos nos tornar vulneráveis à influência das opiniões alheias, o que pode desviar nosso foco e nos fazer questionar se estamos realmente no caminho certo. A busca pela aprovação humana é uma armadilha sutil, pois coloca o controle de nossa felicidade e confiança nas mãos de outras pessoas. Ao contrário, quando nossa segurança está firmada em Deus, nos tornamos menos suscetíveis às críticas e opiniões que podem nos desviar do propósito que Ele tem para nós. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que devemos ter cuidado com o que permitimos entrar em nosso coração, incluindo as palavras e atitudes das pessoas ao nosso redor. Quando compartilhamos nossos planos com aqueles que não têm a mesma visão ou que talvez não compreendam o propósito de Deus para a nossa vida, corremos o risco de absorver suas dúvidas e inseguranças. Essas palavras podem lançar sementes de medo e desânimo em nosso coração, nos afastando da confiança que precisamos para perseverar. Da mesma forma, devemos vigiar nossas próprias palavras. Salomão nos aconselha em Provérbios 10:19: na multidão de palavras não falta transgressão,
mas o que modera os seus lábios é prudente. Quando falamos demais sobre nossos planos, perdemos o foco e a energia que deveriam estar sendo dedicados à realização deles. Falar constantemente sobre o que pretendemos fazer pode nos dar uma falsa sensação de progresso, quando na verdade estamos apenas nos distraindo. Ana, mãe de Samuel, é outro exemplo de alguém que sabia o poder do segredo e da oração em silêncio. Ela desejava muito ter um filho, mas era estéril, e isso lhe causava grande angústia. Durante uma visita ao templo, Ana derramou sua alma em oração diante de Deus, mas suas palavras eram tão silenciosas que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. No entanto, Ana não precisava que ninguém mais soubesse de sua dor ou de seu pedido, pois confiava que Deus a ouvia. Deus atendeu à oração de Ana e ela se tornou mãe de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Esse exemplo nos mostra que muitas vezes nossas orações e desejos mais profundos não precisam ser compartilhados com o mundo, mas apenas com Deus, que é o único capaz de atender às nossas necessidades. Ao buscar a Deus em secreto, estamos demonstrando nossa fé e confiança nele, e isso nos fortalece para enfrentar qualquer obstáculo que possa surgir. Os sonhos e planos que Deus coloca em nosso coração são preciosos, e é nossa responsabilidade cuidar deles com sabedoria e discrição. Ao escolher o silêncio e a oração em vez de buscar validação externa, fortalecemos nossa fé e damos espaço para que Deus opere em nosso favor. Neemias, Jesus, José e Ana nos ensinaram, cada um a seu modo, que o segredo, a confiança em Deus e a paciência são fundamentais para que nossos projetos floresçam. Por fim, lembrar do conselho de Jesus em Mateus 6,6 é essencial. Buscar a Deus em secreto, confiando que Ele vê e recompensa aqueles que o buscam de coração. Quando guardamos nossos sonhos em silêncio e seguimos com passos firmes, estamos nos conectando com a vontade de Deus e nos alinhando com seus propósitos. Que possamos aprender a discernir os momentos de falar e de calar, confiando que, ao agir com sabedoria e discrição, nossos sonhos se concretizarão na hora certa e da melhor forma. Esperar no tempo certo e guardar os planos em segredo requer uma fé robusta e uma resiliência profunda. Quando confiamos que nossos projetos estão nas mãos de Deus, estamos dizendo que, apesar das circunstâncias ou do tempo que leve, estamos firmes, crendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Essa fé é cultivada diariamente e exige que não nos deixemos abalar pelas aparências. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para desenvolver essa resiliência, é necessário alimentar a nossa mente e o nosso espírito com a palavra de Deus e rodear-nos de pessoas que possam fortalecer nossa fé. Ao invés de compartilhar nossos sonhos com todos, devemos aprender a confiar em um círculo pequeno de pessoas sábias e tementes a Deus, que nos apoiarão e orarão conosco. Uma vez que guardamos nossos planos em segredo, somos menos suscetíveis a críticas que poderiam abalar nossa confiança. Porém, mesmo assim, desafios e palavras de desânimo podem surgir, muitas vezes inesperadamente, de pessoas próximas. O segredo aqui é aprender a ouvir com discernimento e, ao mesmo tempo, a filtrar o que não contribui para a nossa jornada de fé. Jesus, durante seu ministério, foi criticado e mal compreendido, mas ele sempre manteve o foco em sua missão, pois sabia que estava realizando a vontade do Pai.
quando alguém lhe dizia para seguir outro caminho ou duvidava de suas intenções, ele simplesmente continuava firme, pois sua confiança estava firmada no Senhor. Da mesma forma, precisamos manter nossos olhos em Deus, certos de que Ele nos guia e nos sustenta. Guardar os planos é dedicar-se a eles sem justificativas constantes. Em vez de falar, agir, definir metas diárias, orando e pedindo a direção de Deus. Se o objetivo é um novo negócio, por exemplo, focamos em buscar conhecimento, fazer cursos e preparar tudo com cuidado. Assim, construímos uma base sólida, sem a pressão de compartilhar cada passo, mas confiando que no tempo certo tudo será revelado e abençoado por Ele. Tudo com excelência. Aos poucos, estaremos construindo um alicerce sólido para que, quando o momento certo chegar, possamos dar o próximo passo com segurança e confiança. Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não compreendemos, e na maioria das vezes, Ele age de forma silenciosa, sem alarde. Lembrar disso pode nos ajudar a confiar que, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está movendo os detalhes para cumprir seu propósito em nossa vida. Um exemplo disso é o profeta Elias, que experimentou o poder de Deus em situações tanto grandiosas quanto silenciosas. Em 1 Reis 19, Elias esperava que Deus se manifestasse em uma grande tempestade, um terremoto ou um fogo, mas foi na voz mansa e delicada que ele ouviu a presença de Deus. Esse relato nos ensina que muitas vezes Deus age de maneira discreta e inesperada, e nós também podemos aprender a agir assim. Em vez de buscar resultados imediatos ou grandiosos, precisamos aprender a confiar que Deus está nos guiando passo a passo, mesmo nos pequenos detalhes. O caminho para o cumprimento de um sonho pode ser longo, mas é essencial mantermos um coração grato. A gratidão nos ajuda a manter o foco e a lembrar das bênçãos que já temos, fortalecendo-nos para esperar com paciência. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos incentiva a não sermos ansiosos, mas a orar com ações de graças, pois a paz de Deus guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando somos gratos, reconhecemos o cuidado de Deus sobre nossa vida e nos fortalecemos, evitando que a ansiedade e o medo roubem nossa paz. A gratidão nos ajuda a ver o quanto já conquistamos e como Deus tem nos sustentado em cada etapa. Ela nos ensina a aproveitar o processo, não apenas o resultado final, e a valorizar as lições aprendidas ao longo do caminho. Cada pequeno avanço em direção ao nosso objetivo merece ser celebrado. No entanto, essa celebração não precisa ser pública. Quando conseguimos dar um passo importante ou vencer uma etapa difícil, podemos expressar nossa alegria em oração, agradecendo a Deus. Essas celebrações íntimas reforçam nossa dependência dele e renovam nossa confiança de que estamos no caminho certo. Manter essas vitórias em segredo nos dá liberdade para errar e recomeçar sem o peso das expectativas externas. É como se estivéssemos construindo uma casa, colocando tijolo por tijolo, sem que ninguém veja. Quando finalmente a casa estiver pronta, o trabalho e o esforço investido serão visíveis a todos e nossa satisfação será completa. Nossos sonhos e projetos são dádivas preciosas que Deus colocou em nosso coração. Guardá-los com cuidado e discrição é uma forma de demonstrar nossa reverência por aquilo que Ele nos confiou. Em Mateus 7,6, Jesus nos ensina: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem.
Esse versículo fala sobre a importância de proteger o que é valioso, reconhecendo que nem todos estão prontos ou dispostos a compreender o valor de nossos sonhos e propósitos. Ao escolher o silêncio e a discrição, estamos também preservando a santidade de nossos projetos. Não estamos desprezando a ajuda dos outros, mas sim valorizando o que Deus nos deu, buscando sua orientação antes de qualquer coisa. Por fim, uma das maiores alegrias de guardar nossos planos em segredo é poder testemunhar o resultado final com gratidão e humildade. Quando tudo se concretiza, sabemos que o mérito não é nosso, mas de Deus, que nos conduziu em cada etapa. A satisfação de ver nossos sonhos realizados com integridade e fé é incomparável, pois reconhecemos que todo o processo valeu a pena. No momento em que nossos projetos se realizam, podemos então testemunhar para aqueles que nos acompanharam com interesse e amor, compartilhando nossa jornada e inspirando-os a confiar em Deus para seus próprios sonhos. Nossa vida, ao fim, é o maior testemunho que temos. Quando escolhemos agir com sabedoria, guardando nossos planos e confiando em Deus, estamos também inspirando outros a fazer o mesmo. Nosso exemplo pode tocar vidas, incentivando aqueles que nos cercam a manterem-se firmes, mesmo diante das dificuldades. Que possamos viver com fé, integridade e prudência, sendo testemunhas do poder de Deus em nossa vida. Assim como Neemias, José e Ana, possamos guardar em nosso coração os sonhos que Deus nos deu, confiando que, no tempo certo, Ele cumprirá cada promessa, pois é fiel. Ao final, a glória será dele e a nossa alegria será completa.